Graça e paz, amados. Que bom estarmos juntos na presença dEle, né? Juntos na presença dEle, porque da presença dEle é impossível sair. Mas agora estamos fazendo isso aqui juntos, e Ele, Senhor Jesus Cristo, esse que nós acabamos de entoar louvores à sua santidade, Ele está aqui no nosso meio. Para mim, como pregador da palavra de Deus, um dos maiores desafios de ministrar não é olhar para vocês. Eu tenho toda a liberdade, apesar de, pode ser até um público que eu não conheça, tenho a mesma liberdade também. Deus deu esse dom. Mas o maior desafio não é olhar para o público, não é isso. O maior desafio do pregador é olhar para Ele, que está aqui, olhando para mim, falando dele. Aleluia. Pensou que coisa? Falando da palavra diante da palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele é a palavra que se manifestou em carne e vimos a sua glória cheio de graça e verdade. Ele é. Então o desafio maior é esse. De vez em quando eu dou uma parada, talvez você perceba isso, dou uma parada porque eu fico... E agora? Será que eu falei? Será que eu subi demais, desci demais? Porque uma das qualificações que o antigo Satanás, com o nome de Lucifer, tinha, é que ele era o aferidor da medida. Que é isso, pastor? Ele, como querubim, ele era o que observava se a medida do louvor, da adoração, estava boa. Ele era o aferidor da medida. Agora, imagine aqui, está aqui no nosso meio aquele que é o Criador, tanto daquele que era aferidor da medida, como de todos os anjos, de todos os seres celestiais e de tudo. João, quando vai escrever a sua carta, ou desculpe, o seu evangelho, depois as suas cartas, mas quando ele vai escrever o evangelho, com certeza, analisando a carta dele, o evangelho, com a análise de um escritor, ele deve ter pensado, o Mateus já falou tanta coisa, o Marcos já falou de milagres, já falou de curas, o Lucas já fez um evangelho investigativo, o que eu vou falar? E você examinando o evangelho de João, que é o evangelho do discipulado, né, o evangelho que nós damos para cada discípulo ler pelo menos 10 vezes, ou 11, né, para que fixe pelo menos 10% da carta de João, que já é grande coisa, já é muita coisa. Mas quando João está pretendendo escrever esse evangelho, analisando a sua escrita, eu começo a pensar com a cabeça do evangelista João, dizendo assim, por onde eu começo? O que eu vou falar dele? Porque eu andei com ele. Eu vou falar que ele andou por cima do mar e que nós ficamos com medo, pensando que era um fantasma. Eu vou falar dos milagres. O Marcos já falou. Por onde eu começo? Eu começo, então, pelo nascimento dele, e falando dos seus pais, e falando do censo. Por onde eu começo? E alguma coisa, e certo que é o Espírito Santo de Deus, dizia para João, antes. E João falou, então eu começo pelos profetas, e a voz dizia, não, ainda antes. Aí ele dizia, então eu começo pelos profetas maiores, eu começo pelos poemas, eu começo por sabedoria de Salomão, e uma voz dizia, antes. Ele dizia, então eu começo pela lei, uma voz dizia, antes ainda. E ele dizia, então eu começo pelo Pentateuco, então,
pelos livros de Moisés, e alguém dizia, antes! E ele começa o seu evangelho dizendo assim, no princípio, não existia nada. A terra era sem forma e vazia. E ele começa dizendo, no princípio, Deus criou todas as coisas. Ele estava com Deus no princípio. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra. Assim começa o Evangelho de João. Mas eu ainda perguntei para mim mesmo depois, dizendo assim, e antes? Talvez você responda para mim, pastor, está lá no céu, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, está lá também os 24 anciãos, os seres viventes, está lá também os anjos e aquele coro celestial maravilhoso, os querubins, os serafins, está lá o trono, mas eu ainda pergunto, e antes que não existia anjo, que não existia querubim, serafim, arcanjo, que não existia seres viventes, que não existia nem trono, e nem céu existia, que você fala para mim, ele estava no céu, mas antes nem céu existia, porque também foram criados. Então ele está antes de todas as coisas. Timóteo vai aproximar dizendo que ele habita numa luz inacessível, imarcessível, uma luz que não se pode transpor. E que ele em si mesmo, ele tem a imortalidade. É só para subir o nível um pouquinho, eu falei quarta-feira passada de subir o nível, né? Então é esse Deus que está aqui no nosso meio. Homem, sim, morreu numa cruz do Calvário, nasceu de uma virgem, sim, mas 100% Deus, 100% homem. Quem morre lá na cruz é o homem. O Deus está vivo. O Deus não morre. Em si mesmo, ele tem a imortalidade, ele não pode morrer. Quem morre é o Jesus homem. O Jesus Deus está vivo. E ele falou, a minha vida ninguém vai tirar. É eu que vou dar. Eu, Deus, eu, Jesus Deus, vou dar a vida de Jesus homem. E eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tomar de volta. E esse poder de tomar de volta, é aí que eu quero chegar. Ele fez com a igreja. Tomou de volta. O primeiro homem vivo, a semelhança de Deus, vivo da essência de Deus, vivo, filho de Deus, Adão, morre. E ele diz, eu tenho o poder de dar a vida. Toda vez que Jesus fala, por favor, tenta colocar isso na tua memória, no teu psique, no teu âmago, na tua alma. Jesus é Deus. Então, quando ele fala, eu tenho o poder de dar a vida, e eu tenho o poder de tomar de volta. Então, estava perdido. Ele tenta explicar, ele fala, olha, eu vim como aquele criador de ovelhas que tem 100 ovelhas, e que uma só se perdeu. É com esse amor que eu vou tratar vocês. Qualquer criador de ovelhas falaria assim, é uma só, tem 99 lá. Tem 99, é uma só. Mas ele, quando conta isso, ele está dizendo, é esse amor que eu tenho por vocês. De uma só. De buscar uma só, uma ovelha só. Então esse Senhor é que nos tirou, nos arrancou de volta, ou nos chamou de igreja. Estamos falando de santificação, não é isso? Para a gente subir o nível, para a gente entender a posição que Ele te colocou. Não é que o nível é baixo, o nível é altíssimo. É que eu e você não entendemos ainda. Precisa encaixar aqui.
Precisa ter uma metanoia, precisa ter uma mudança de entendimento, uma mudança de raciocínio em relação a quem nós somos e o que Ele fez em nossas vidas e a santidade que Ele colocou em nossas vidas. Então esse Deus, Ele nos resgatou e Ele usa uma palavra antiga, a palavra igreja. A palavra igreja não foi inventada para os cristãos. A palavra igreja já existia, uma palavra grega, o eclesia, o eclésia, já existia essa palavra. Mas essa palavra, o significado literal dela é tirados para fora, arrancar para fora. Em João 10:3, já entro aqui no texto que nós paramos, que foi Efésios, mas João 10:3 ele diz assim, que ao pastor o porteiro abre e ele chama as suas ovelhas para fora. Se chama para fora porque estava dentro de alguma coisa, não é isso? Então, as ovelhas estavam dentro de um sistema dominador chamado religião. Jesus não veio trazer uma nova religião, até porque já existiam religiões muito melhores do que a nossa. Muito superiores à nossa religiosidade hoje. Mas eles estavam dentro de um sistema. E Jesus usa a palavra igreja em João 10:3, dizendo, eu tiro para fora. Então nós somos, antes de ser santos, nós somos tirados para fora. Estávamos dentro de um sistema e fomos tirados para fora. Por isso usamos o nome de igreja. Nós somos os tirados para fora. E eu vejo, volta e meia, algum cristão querendo entrar de novo no sistema. Está fora, mas quer entrar no sistema religioso, quer entrar no sistema político. Nós estamos fora. E se tem um ditado que diz fora da curva, nós estamos bem fora mesmo. A nossa linguagem não encaixa na linguagem religiosa e política. O nosso modo de pensar não encaixa. Nós somos, hoje, em Cristo Jesus, verdadeiros extraterrestres. Nós não pertencemos mais ao planeta Terra. Habitamos ainda e estamos aqui como forasteiros. Aí vem a palavra santo. Aí separados para o uso de Deus. Então eu vou falar a palavra santo algumas vezes aqui, e todas as vezes que eu falar essa palavra santo, você vai dizer para você mesmo, separado. Porque dá ainda a ideia daquele que não peca mais. Não deveria, mas e aí? Realmente não deveria, mas e aí? Então dá a ideia daquele que está em um nível mais avançado que outras pessoas e gera até um orgulho religioso, mas na realidade é separado. Então quando vinha a palavra santo, simplesmente separado. Amém? Tendo falado isso dele e aqui na frente dele, nós voltamos para Efésios, lá onde nós paramos, no capítulo 4. Nós estamos falando, o título é Santidade em oposição aos costumes pagãos. Já está o título na primeira mensagem. Eu sempre esqueço de passar para os meninos, depois acabo passando posteriormente. Então já está o título, é só a continuação. E é o que Paulo está falando aqui a uma igreja de Éfeso, que é uma igreja de gentios, da sua grande parte gentios e até bárbaros. E eles tinham costumes terríveis, costumes que para nós, dos gregos, só para você ter uma ideia, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, e ele escreve capítulo 1, versículo 18 em diante, ele está falando para um povo que comprava gente nas praças, na praça de escravos, no comércio de escravos, chegava, eu quero aquele ali, eu quero aquela mulher, eu quero aquele homem, eu quero aquela criança. O costume deles era esse. E muitas vezes compravam uma criança até para ser aquela criança de fervor sexual. Então, para os romanos, para os gregos, era comum comprar um escravo para oferecer ele em sacrifício para os deuses deles. Era comum comprar uma criança na praça,
de Atenas ou qualquer outra cidade e oferecer aquela criança em sacrifício para os seus deuses, lhe arrancando o coração, ainda batendo, e de vez em quando comendo o coração. É essa a realidade que Paulo está falando aqui com a igreja de Éfeso, dos costumes que eles tinham, e que boa parte deles, trazendo aqui pela filosofia, ela vem aí dos gregos, né? E a filosofia é até perigoso. Eu falo isso com muito cuidado, né? Também como professor de filosofia, mas com muito cuidado. Até pergunta se eu sou crente de verdade, por acreditar em filosofia. Eu falo, sim, a filosofia é o direito de duvidar. É a busca do saber. É o direito da dúvida. Mas Paulo está aqui nessa realidade. E foi o que nós falamos semana passada. E ele chega, nós recapitulando aqui, e pede para um povo que era acostumado com a mentira parar de mentir. Ele chega em um povo que era acostumado com costumes de trapaça, de furto, de tomar a terra do outro e matar a família inteira e se apropriar dos seus bens, e eles falam para parar de roubar. Ele chega em um povo que as suas palavras eram chulas, eram sem nenhum sentido, ou palavras torpes, e ele diz, vocês agora parem de falar palavras sem aproveitamento, palavras torpes, e falem agora palavras para edificação, para vocês mesmos, e para aqueles que ouvem vocês. Parou aí. Esse ensinamento de Paulo, ele começa, então, só para vocês depois lerem em casa, que aqui é claro que não dá tempo, mas para vocês pegarem em casa, ele começa no capítulo 4, no versículo 17, e ele vai até o capítulo 5, versículo 33. Vai até lá. Ele vai entrar até nos deveres domésticos. Mas aqui, Paulo está dizendo para esse povo como ser santo. A pergunta era essa, e é a nossa pergunta também. Como andar em santidade? Porque ele chega agora com a doutrina totalmente diferente e contrária aos costumes deles. E o sistema religioso sempre ajuda um pouquinho a dizer que está tudo bem e que não tem nada a ver e que não é bem assim. Esses caras são dois demônios tirados do inferno que migraram para a terra. Um chama não tem nada a ver e o nome do outro não é bem assim. E esses demônios eles vivem falando na cabeça das pessoas. Um fala, não tem nada a ver, e o outro do outro lado vem, também não é bem assim. Cuidado com esses caras, que eles são perigosos. Então, Paulo vai dizer para ele no final do capítulo 4, ele vai dizer para eles não deixarem triste, não entristecer o Espírito Santo. Agora já entra algumas ordens. Não entristeçam o Espírito Santo, porque é o resgate, é o selo, é a garantia de vocês. Como é que você vai entristecer o teu fiador, a tua garantia? Não entristeça, porque senão ele vai embora. Extingue, não vamos nem entrar nisso, mas extingue, quando for falar sobre o Espírito Santo. E ele vai dizer para que a nossa obrigação agora é ser uns para com os outros. Estou lendo agora agora já podemos abrir, 4:32, ele vai dizer, antes, irmãos, antes de fazer essas coisas que vocês faziam, e não devem fazer mais, agora, antes vocês sejam uns para com os outros benignos. O que é benigno, pastor? É bondoso? Não, ele vai além do bondoso. O benigno, o bondoso faz bondade a hora que dá. A hora que dá certo. O benigno, ele arruma encrenca, porque ele fica procurando jeito de fazer bondade. Ele fica procurando situações para praticar a bondade. Ou seja, de vez em quando, ele arruma algumas encrencas. Porque ele pergunta para a pessoa se está tudo bem, então você só pergunta uma vez, o bondoso. O benigno, não, ele diz, está tudo bem mesmo? E o benigno, ele dá uma forçadinha ainda, ele fala, tem certeza? Ou seja, ele arruma encrenca. Esse é o benigno. Ele diz, sejam misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo, como Deus vos perdoou em Cristo. Olha a condição de santidade também, de santificação para nós.
Lembra que é um exercício que vai terminar no dia que a gente morrer. Agora, quanto mais santidade, mais aproximação. Então, santidade, eu sou santo. O que veio na tua cabeça agora? Entenderam, glória a Deus. Eu sou santo, então eu sou separado. Não é para andar junto. Ah, mas todo mundo faz. Minha mãe dizia assim, você não é todo mundo. Mas todo mundo está fazendo, todo mundo está comprando. Você não é todo mundo. Você é separado. Você é santo. Então são algumas condições de santificação que a gente acaba distorcendo no nosso entendimento e achando que a santidade é só, não que não seja, mas que é só o jejum e a oração. Que é só o momento de separação ali, você com o seu Deus. A hora que você desliga a televisão, que você desliga o celular, que você desliga tudo e diz, agora eu vou ter aqui um momento de comunhão, eu e o Senhor. Não é só isso, é um exercício que tem muita coisa dentro. E Paulo vai advertindo eles, e eu vou ganhar um pouco de tempo. Paulo diz que para que nós sejamos, capítulo 5 agora, imitadores de Deus como filhos amados. Nossa, agora aqui o nível de santidade subiu muito. O nível de santificação agora subiu demais. Porque era até então imitador de Cristo. Mas aqui Paulo está dizendo, agora sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Vê que não para, é uma escada. Cada degrau que você sobe, você fica mais separado. Ou seja, eu tenho um calor aqui na frente. Eu tenho um fogo aqui na frente. Antigamente não existia aquecedores. Então, nos países nórdicos ou nos países mais frios, eram grandes, não uma fogueira, mas um braseiro bem grande. Então, era para aquecer aquele ambiente. Então, quanto mais perto, imagina que esse braseiro está aqui. Quem está aqui perto, os irmãos aqui, estão sentindo mais o calor. Os irmãos que estão no fundo estão sentindo menos o calor. É isso que ele está dizendo. Quanto mais você se separa, quanto mais você é santo, então você é... Está ficando difícil ficar separado, é? Quanto mais você é santo, mais você é separado. Nós vamos ver daqui a pouco que não dá para andar junto com algumas situações. Ah, mas eu moro num país assim. Tudo bem. Os americanos falam que o brasileiro é muito dodói. A minha irmã mesmo se tornou americana. Fala que o brasileiro é muito dodói. Diz que... E os ingleses, pior ainda. Os ingleses diz que eles são retos e diretos. Eles andam com tamanco de madeira. E eles falam, o problema é que os brasileiros têm os dedos do pé longo. Qualquer coisa machuca. Qualquer coisa dói. Então o americano ele não chega pedindo, por favor, com licença. Tem a gentileza, ele chega, quanto que é isso aqui? É tanto, está caro, não quero. O brasileiro, quanto que é isso daqui? Mas... depois eu volto, tá? Eu vou ver aqui. E depois, já mentiu, já bagunçou tudo, já estragou tudo. O americano, não gostei. A qualidade do seu produto é ruim, não quero. Vai no aniversário lá na minha casa. O brasileiro, quem vai estar lá? Somos seletivos, né? Tomara que a gente não faça isso aqui. Quem vai estar lá? Aí a gente fala, vai fulano, irmão, fulano. Dependendo da lista que você dá, ele fala, rapaz, eu lembrei que eu tenho um compromisso assim, e agora que eu lembrei. Mas não é porque ele primeiro investigou quem vai estar lá. O americano não. Eu vou tal dia na minha casa? Não vou. Obrigado. Assim. A gente fala que é grosso, né? Não é que é grosso, é que a gente amolece demais. Mas é o nosso costume, não tem nenhum problema.
Mas com esse costume que parece que é bom, a gente tem um monte de costume que é terrível, né? De simulação mesmo, muito grande. O nosso poder de hipocrisia, o nosso poder de ser duplo é admirável como uma coisa ruim, né? Os estrangeiros nos admiram a nossa duplicidade, como que a pessoa pode ser tão assim e daqui a pouco tão assado. Mas aí é cultura, aí é outro assunto. Mas a cultura deles aqui, Paulo está dizendo, agora vocês sejam imitadores de Deus e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ele vai dizer, olha, mas a prostituição, versículo 3, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, ou a... Nem se nomeie, nem torpezas, coisas torpes, horríveis, que é grotesco, que é uma coisa tão terrível, que é torpe. Nem a... Irmãos, aqui é uma coisa mais terrível. Parvoíce. Em Portugal ele fala parvo, ou idiota, né? Imbecil. Vem com imbecilidade, coisas que não cabem naquele momento. Então o português já é direto e fala parvo. Aquele tal pessoa é parvo. Porque vem de parvoíces. Ele diz, então também vocês não venham também com chocarrices, ou seja, com um gracejo desnecessário, gracejo com duplo sentido. O brasileiro faz muito isso. Gracejo com zombaria, gracejo com arrogância, gracejo com desrespeito. Para você parece ser uma brincadeira. E a gente brinca com os irmãos, pensando que o irmão vai achar graça, mas não vai achar graça. Principalmente brincadeiras de homens com mulheres, desmerecendo mulheres. A minha sobrinha, uma delas que é mais diretona, né? É independente, ela namorava com um rapaz, acho que ele era militar, ele era cabo da polícia, se não me engano, na época. Eles estavam numa mesa, assim, ele estava lá em outra cidade, não me lembro a cidade agora, e apresentaram ela, conheceu a família, e ela, olha, essa aqui é tal. E ela é boazinha? Não, ela é boazinha. Se ela não for boazinha, já pega o primeiro ônibus e manda de volta para São Paulo. Todos os homens, engraçado. E ela fez a cara de séria, né? E ela percebeu que a esposa, ou seja, a mãe do rapaz, também baixou a cabeça de vergonha. Mas ela não aguenta a língua presa atrás dos dentes. Ela falou assim, olha, para vocês e para a senhora aqui também, a última pessoa que pagou uma passagem de ônibus para mim foi meu pai. De lá para cá eu não precisei de homem nenhum para pagar minha passagem. Acabou os gracejos. Você está dando risada, né? Mas também a mulher deixa, e vai deixando. Parece que a mulher acostumou a ser tratada como mercadoria de terceira categoria. Também não é para ser mal educada, mas com gentileza, né? Ela fez, olha, tudo bem, mas eu quero lembrar vocês que a última pessoa que pagou uma passagem de ônibus para mim, eu tinha 15 anos, foi meu pai. De lá para cá eu trabalho e eu posso pagar minha passagem. Então, para quem está falando, parece uma brincadeira. Parece uma coisa legal. Então, para mim, não tem problema, mas eu sou Sérgio. Ei, pastor Sérgio, como é que mede a camisa? Mede num tambor de 200 litros? Eu fico tranquilo. Para mim está tudo bem. Isso era rio, né? Está vendo que achou graça? Não. Mas tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que ela não quer que mexa com a sua aparência. Tem pessoas, irmãos, que você entra na casa deles, estava falando isso com meu filho agora há pouco, você tem que ficar com as mãos abaixadas. Tem pessoas que não querem que você toque em nada na casa dela. Se você tocar, rapidamente ela pega um paninho com álcool e já vai limpar. Um toque por limpeza.
Não é isso? Lá eles sabem muito bem o que é isso. A gente trabalha para gente rica, a gente sabe, né? Tem pessoas que eu levando funcionários com cheiro de cigarro, não está fumando lá, mas só o cheiro. O patrão dizia, não traz mais esse. Aí você fala, mas é muito... mas ele pode pagar, fazer o quê? Então, ou seja, para nós é uma coisa normal, mas falando de brincadeira, de gracejo, de desrespeito. Então, ele começa aqui a apertar os separados. Ele começa aqui a apertar os santos. Olha, vocês faziam isso lá. Vocês zombavam das mulheres, zombavam dos aleijados, zombavam daquele que tinha um olho maior do que o outro, aquele que tinha a cabeça grande. Até essa brincadeira que a gente faz com o pastor Nilo, que a gente brinca tudo. Tem o meu amigo Manuel também. Mas são coisas que Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, não convém a santos. Então, dá para a gente melhorar. É isso que ele está querendo falar para eles, para essa turma aqui, lá da região de Éfeso e aquela região, que tinha outros costumes pagãos, e para nós também, que estamos cheios de costumes pagãos. Infelizmente. Você quer ver um costume pagão que a gente sempre fala? Você fica admirado com alguma coisa, aí você fala, nossa, ou não fala? Ou não fala? É um costume pagão. O nosso o quê? Completa. Aí o pessoal, escapuliu. Né? Mas, aos poucos, a gente vai mudando a linguagem, vai aprendendo uma linguagem sadia, uma linguagem sã, uma linguagem repreensível. É isso que ele está dizendo. Vocês vêm de costumes pagãos. Agora vocês são santos, vocês são separados, vocês foram selecionados. Imagina os jogadores aqui do Brasil, os melhores times do Brasil, aí vem a época da seleção brasileira. 24 selecionados. Quem é selecionado fica ultra, super, mega alegre e feliz da vida. E as suas famílias também, não é isso? Mas você foi mais selecionado ainda do que os jogadores para a Copa do Mundo. A sua seleção veio do alto. Você foi separado. Você é igreja. Você é tirado para fora do sistema. Você estava dentro do sistema e ele te arrancou para fora do sistema e te colocou o nome de igreja. Os tirados para fora. Te colocou o nome de santo. 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 Você, santo. Que significa separado. Não é para estar junto. Separado. Para uso exclusivo e intransferível de Deus. Não. Ele não divide. Não. Ah, pastor, ele não divide a sua glória. Não divide a sua glória e não divide você também. Explicando para uma senhora, uma vez, que era idolatria, lá nos 10 mandamentos, na Bíblia católica, eu dizia, isso aqui significa o seguinte, que a senhora é casada com o seu Zé, não é isso? Então, o seu Zé pode ser casado com a senhora e de vez em quando sair com a outra dona, aí amanhã ele sai com outra, aí sai com outra. Não, se der isso eu mato ele. Falei, então, é isso que é idolatria. Ele não pode ter outras, não é? Não pode ter outras. Só a senhora, não é? Então não pode ter outros. A senhora não divide ele com ninguém, não é? Não é, dona Maria? Não divido com ninguém. É assim que Deus quer fazer com a senhora. Separar a senhora para uso dele e não divide com ninguém. Não abre mão de 1 milímetro de você. Então, para isso, a gente vai ter um exercício de santificação até o nosso último fôlego de vida. Vamos alcançar 100% a plenitude por nosso esforço, por nosso mérito? Nunca. Ele já colocou em nós. Agora nós precisamos entender quem nós somos e quem Ele é em nós. O dia que eu entendo isso, quem eu sou em Deus, tudo melhora, tudo modifica. O maior problema do ser humano não é, muitas vezes, nem saber quem é Deus. É muito difícil saber quem é Deus. Mas muitas vezes ele não sabe nem quem Ele é mesmo. Não sabe nem quem você é de verdade. Quem é você? De verdade. Né? Você pergunta lá para o espelho, quem sou eu de verdade? Né?
Aí vem aquela crise de identidade. Então Paulo está dizendo, vocês não façam mais isso. Parem com isso, não convém. Não convém, mas antes, ações de graças. O que convém para um santo? Em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dá graça, com ações de graças. E ele vai dizer para nós várias coisas, para a gente não comunicar com as obras, para a gente lembrar que em outro tempo nós éramos trevas, mas agora somos luz, agora tem o fruto do Espírito dentro de nós, com a bondade, com justiça, com verdade. Esse fruto do Espírito, ele aprova em nós o que é agradável a Deus, ou reprova. Ah, pastor, eu não sei o que é certo e o que é errado. Sabe? O Espírito Santo está dentro de você para isso mesmo. Para dizer para você o que é certo e o que é errado. Sabe? A gente sente um friozinho na barriga quando fez errado. O psique geralmente, daqui, responde aqui. Nosso segundo cérebro. Né? Mais de 300 bilhões de neurônios aqui e 60 milhões de neurônios aqui. É o nosso segundo cérebro aqui. A continuação do cérebro. Então, quando dá aquele friozinho na barriga, a gente sabe que, opa, falei coisa que não devia, pensei coisa que não devia. O Espírito Santo dentro de nós nos deu as condições. E Paulo aqui está dando alguns exemplos para eles e para nós. Não comunique com as obras das trevas. Ele vai dizer agora, versículo 14, 5,14. Pedro que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e vai acontecer o quê? E Cristo te esclarecerá. Paulo está dizendo aqui para eles e para nós, desperta, acorda. A sua mãe não dizia que você não é todo mundo? Você não é todo mundo. Você é santo, você é separado, você tem o Espírito Santo de Deus. E nós caímos muitas vezes na tolice de querer que as pessoas nos reconheçam. O dia que eu acabei com isso, de 2005 para cá, na morte da minha mãe ajudou muito, quando eu entrei a primeira vez para entender um pouco de análise, 2014, aí você vai entendendo isso, que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso que me reconheçam, porque Ele já reconheceu. Agora, só que tem um pequeno detalhe. Você precisa se reconhecer. Você precisa se valorizar. Ai, pastor, eu sou um Zé Ninguém. Desculpa o Zé, né? Só o nome do Zé. O Zé não gosta muito disso. Ou o João Ninguém. 2 que não gostam. Espera aí, meu irmão, minha irmã, como é que você não é ninguém? Você é santo, logo você é. Você não está junto com essa turma. Você não está indo na correnteza do mundo. E muitas vezes, como disse o pastor Samuel aqui, você pode ser o único cara da mesa que não toma cerveja. Você pode ser, na reunião de empresários que eu participava na Vale do Rio Doce, eles falavam para mim assim, escuta, como é que você consegue participar de uma reunião durante 4, 5 horas, que eram nossas reuniões lá, sem falar nenhum palavrão? Porque todo mundo, no meio da reunião, desde os diretores, aos gerentes, todos, palavrão, palavrão, palavrão e palavrão. E palavra, de vez em quando, algumas que eu precisava decifrar que palavrão que era aquele, que eu não tinha ouvido ainda. E eles perguntavam, como é que você consegue participar de uma reunião sem falar nenhum palavrão? Eu falei, olha, é disciplina. E o que eu quero dizer para vocês, santidade, santificação, disciplina. Você vai ter que cobrar de você mesmo. Cobrar dos outros é fácil. O problema da santificação é que nós queremos chegar num pequeno patamar de 2 degraus, e quando a gente está em 2 degraus, a gente sobe no bloco e quer fazer discurso, e quer olhar para o outro. Mas não se esqueça que você só subiu 2 degraus. Você só subiu 2. Tem uma escada de Jacó enorme para você subir.
É. Aí subiu o 2 e já está olhando para o outro. Aí, tá vendo? Olha a roupa. Olha o cabelo. Olha o jeito que anda. Olha a hora que chega na igreja. Né? Mas não é para mim. É para mim. Para o irmão, para a irmã, deixa para ele, deixa para ela. Até porque nós nem sabemos o que aconteceu. Olha, está todo mundo dando glória a Deus, aleluia, está lá. Parecendo... Como é que o senhor falava? Borba gato. Todo mundo pulando. Mas a gente não sabe de onde que a pessoa veio, do trauma que ela veio, o que aconteceu com ela. O correto seria nós chegarmos e com um abraço caloroso e gentil, porque não precisa falar nada. Muitas vezes o que a pessoa precisa é só um abraço. É só estar junto. Depois a gente conversa. É um ato de santidade, de santificação? É. Porque ele vai dizer, antes sejais uns para com os outros benignos. Mas nós somos inquiridores. Olha, você não pode fazer isso. Olha, isso não vai. E eu? Quando eu olho no espelho, tem um cara do outro lado do espelho querendo conversar comigo. O nome dele chama Comigo Mesmo. Aí ele chega e eu falo lá, aí o Comigo Mesmo quer falar assim, e você? Aí eu não aguento olhar muito na cara dele, eu vou embora logo. Mas se esse cara me pegar para conversar, o Comigo Mesmo, ele vai falar tanta coisa para mim, né? Uma delas foi aqui, eu pregando aqui, dando uma de bonzinho. Ai, minha filha tirou carta, glória a Deus, aleluia. Se eu pudesse, dava um carro para ela. Fazendo média aqui na frente de vocês, né? Para dizer que tem aquele ar de bondade. Ah, bonitão, você prega? Você que é disciplinado primeiro. Aí o Senhor falou comigo de noite, escuta, como é que foi a história do carro lá mesmo? Aí eu falei, eu falei que se eu pudesse, daria um carro para minha filha. E quem falou que você não pode? Ou você falou aquilo só por média? Aí ela vai, eu lá em Guararapes, Tatiane está aqui, eu queria te dar um 0, mas não posso. Aí ela chora, ela pula dentro, parecia que era pula dentro, entra, dá a volta. Não, mas é sério. Eu falei, é sério, é isso mesmo, tá bom. O fariseu agora já deixou de ser fariseu, está direitinho, está funcionando direitinho. Fiz a revisão de tudo, 4 pneus novos, está aí, é o que dá. Mas a gente fala algumas coisas por demagogia, só que o Espírito Santo não aceita demagogia. Não. Ele vai cobrar de nós, é o árbitro. Quem falou que eu não sei o que é certo e o que é errado? Ele habita em nós exatamente para isso, para nos ajudar as nossas fraquezas, não é isso? Para ajudar as nossas fraquezas. Porque nós não sabemos como devemos pedir. Aí quando a gente sobe nesse patamar de santificação, subimos um pouquinho, e achamos que somos mais santos do que o outro. Então a gente costuma citar o Hebreus 12, 14. Olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esquece de um pequeno detalhe. Lembra que nós pegamos aqui contexto e texto? Não dá para ler todo o texto, é claro, irmãos. Não dá. Você lê lá, tem vai ler pelo menos para duvidar, falar, será que é isso mesmo que o pastor Sérgio falou, está lá? Pelo menos por dúvida, leia, né? Ou por amor à palavra de Deus, leia. Então ele vai dizer para nós, 12, 14, ele vai falar, seguir a paz. Mas só que antes do 12, 14, começa no 12, 12. O assunto é grande para chegar nesse contexto. A continuação do assunto, e aí aqui o escritor de Hebreus continua o mesmo assunto, sobre a santidade e vários preceitos de santidade. Ele não fala de um preceito de santidade. Está falando de vários preceitos de santidade. Ele vai dizer, olha, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Escuta, você tá correndo tanto, você está tão ativo, está com tanta atividade no seu currículo, que você está esquecendo dos irmãos que estão lá, com as mãos sem força para levantar. Você está esquecendo dos irmãos que estão com os joelhos desconjuntados. Porque eu tenho que ser santo, e santo do santo, santo, e Deus vai me dar um troféu de o melhor aluno de santificação do Parque América.
Te garanto que essa não é a intenção dos pastores dessa casa. Isso aqui é um exercício de santificação para melhorar o nível, para que mais próximo, lembra, do calor, mais quente fique. Mais próximo do Deus da luz, mais luz nós tenhamos. Mais perto do Deus de poder, mais poder nós tenhamos. E com esse poder é que vai acontecer esses sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Nós estamos nos santificando. Ou seja, se nós estamos nos santificando, você falou a palavra santo, você falou separado. Então agora, quando eu estou me santificando, eu estou me separando. Eu estou me separando de algumas coisas. E muitas vezes eu tive que me separar de mim mesmo. Eu tive que fazer oposição contra a minha carne. E é o exercício de santidade. Vai falar lá em Gálatas. Para você fazer um exercício contra a tua alma, contra a tua carne, contra os teus desejos. É uma disciplina. Mas ele está dizendo para nós, antes de tudo isso, ele está dizendo, olha, ajuda a fortalecer, a levantar as mãos cansadas, ajuda os joelhos desconjuntados, fazei caminhos melhores, veredas, pequenos caminhos, facilite o caminhar das pessoas, façam caminhos melhores, para que aquele irmão que está manquejando, ele ande por um caminho que dá para ele andar. Você vai na frente, vai tirando as pedras, vai aplanando, que é a profecia do profeta Isaías, diz que ele vem aplanando, e você vai ajudando o irmão. O irmão não tem muito entendimento, então eu vou ajudar. Eu vou fazer veredas, eu vou fazer um caminho mais fácil para aquele irmãozinho ou irmãzinha que não tem conhecimento, não conseguiu entender quase nada, ou nada. Aí quando você chega lá na casa dele, dela, não, o pastor não falou nada disso, não. Estou bravo com o pastor porque ele falou isso, isso, isso. Não, irmão, o pastor falou isso, isso, isso. Vem cá. Ah, agora eu entendi. Então você é um facilitador do reino de Deus, fazendo veredas, fazendo para que aquele irmão não se desvie inteiramente. Olha o que está dizendo. Porque ele começou a desviar. Aí quando começa a desviar, nós pegamos uma pessoa cansada, muitas vezes está dormindo aqui, a gente falou, irmão, tem vergonha, não está dormindo no culto? O irmão já está com vontade de ir embora da igreja, ela não aguenta mais olhar para a cara da gente. Aí pega os mal criados do nosso meio e não vem nunca mais. Ao invés da gente facilitar, isso é um ato de santificação. É um ato de santificação, é um exercício de santificação. Porque ele começa a dizer lá, onde nós lemos, que é para imitar Deus. Eita, que nível é esse, Paulo? Ser imitador de Deus. Que nível é esse? Que é imitador de Cristo. Como filhos amados. Fazendo o que Deus fez, dando, né, o serviço da graça. Para nós é de graça, mas alguém trabalhou e foi Deus que trabalhou. Deus teve que virar as costas para o seu próprio filho, na cruz do Calvário, padecendo, e ele tomou o pecado da humanidade, Deus lhe vira as costas. E quando Deus lhe vira as costas, ele grita, Deus meu! Deus meu! Nunca haviam se separado na eternidade. O meu pecado e o teu pecado rasgou não só o véu, mas promoveu separação. E Deus falou, não posso olhar para você está sujo. Jesus, você está feio. Não é por causa das pancadas que você está feio. Meu filho, você está feio, mas não é por causa da surra que você levou. Você está feio por causa do pecado que você assumiu. Eu não posso olhar para você. A santidade de Deus não permite. E ele lhe vira as costas e ele grita desesperado. Por que o Senhor me desamparou? Para promover a nossa santificação. Quando Paulo está dizendo para esses homens, que era muito mais difícil do que para nós, porque hoje a gente não vê escravo vendendo no mercado. A gente não vê hoje, a gente vê, tem aí os tráficos ilegais, mas não é comum você ir numa feira na Praça da Sé e ter gente dentro de uma gaiola lá, ou amarrado com o pé no tronco, ou com a corrente no pescoço para você comprar.
Então quer dizer que já mudou, essas coisas bárbaras já não existem mais no nosso meio. Aí sim ele vai dizer, segui a paz com todos e a santificação. A gente lê, disse o pastor Jonas, a gente lê a Bíblia muito depressa, muito rápido. Não, seguir. O que é que vem primeiro? A paz. Com o pessoal da igreja, do mundo, se der. Não, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas tem um tanto de coisa para trás e para frente aqui agora. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, muitas vezes por causa de um irmão amargurado na igreja, um irmão, contamina uma dezena, e tem ministérios que contaminou até uma centena. Cara amargurado, o que ele fala? Você viu? Viu? Samuel agora. Samuel está inventando moda. O pastor Rodrigo está inventando. O pastor Sérgio está achando que... Amargura. E vai brotando, e diz que essa praga brota, e vai espalhando braços. E vai dizer que essa raiz de amargura, ela vai perturbando, e diz que contamina muito. Está dizendo, ninguém seja fornicador como Esaú. Não troque a sua santidade que ele te deu. O seu dever agora é só manter a casa limpa, manter a roupa limpa. Ele diz, não troque por um prato de lentilha. Não troque o seu direito de ser filho, o seu direito de ser santo. Nós, pastores, irmãos, os convites que chegam, porque está uma carência muito grande de pastores por aí, são convites que você fala assim, poxa, você muda de nível financeiro e social de um dia para o outro, se quiser. Mas olha o conselho aqui. Sérgio, cuidado, não seja semelhante a Esaú. Para você fazer isso, você vai ter que perder os escrúpulos, você vai ter que perder a sua ética moral, você vai ter que perder tudo isso para você fazer isso, para levar essa coisa boa. Deixa para lá esse assunto, misericórdia. Aí, está vendo que é um contexto muito grande para falar de santificação, que ninguém verá o Senhor? Está dizendo que tem muita coisa. Esse mesmo texto, já vou finalizando aqui, ele vai dizer que nós não vimos Moisés recebendo lá no Monte Fumegante as tábuas, nós não chegamos perto do monte, que se um animal chegasse perto, tinha que morrer. Nós não ouvimos a voz que os hebreus corriam de medo para não ouvir a voz daquele que falava. Nós não vimos os raios e os trovões. Nós não vimos o monte fumegando. Nós não vimos isso. Mas ele vai dizer que nós vimos outra coisa. Vocês chegaram, versículo 22 do capítulo 12, vocês chegaram ao monte de Sião, vocês chegaram à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Vocês chegaram à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Vocês chegaram a Jesus, mediador de uma nova aliança. Vocês chegaram ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Conselho: vede que não rejeiteis aquele que fala. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Versículo 28 diz que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Finalizo dizendo: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, a gente finaliza com esse versículo, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique só no jejum e oração. O quê? O mesmo Deus de paz vos santifique só no clamor, nos dízimos e nas ofertas. Em tudo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma, e todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que pode ser hoje para mim e no arrebatamento para vocês, que pode ser hoje para vocês e no arrebatamento para mim, tanto faz. A das coisas não vai alterar o fator. Nós somos de Cristo. Tanto faz ser arrebatado como eu morrer, eu estou indo para Ele, dá na mesma. A pessoa que morreu, Jesus já veio. Então, esse Deus de paz, que vai dizer, segui a paz com todos, e a santificação. Irmãos, não dá para ter santificação sem estar em paz. O nosso Deus não é Odin, não é o Deus da guerra. Deus da guerra é Odin. Você vai ser levado pelas valquírias, vai entrar no tabernáculo do Odin, sentar na mesa de Odin, banquetear, comer, beber, e depois vocês vão guerrear e os soldados vão se matar, e no dia seguinte ressuscita todo mundo e começa tudo de novo. Essa é a história dos nórdicos. Do Deus Odin, o Deus Aroi, né? O Deus que só tem um zóio. Que é de onde veio o Thor, pelo menos você sabe quem é o Thor, pelo menos dos Marvels. O nosso Deus não é Odin, não é Deus da guerra. Vede que não guerreais entre vós mesmos. Aí nós estamos em guerra. E eu preciso me santificar. Então eu tenho que parar de guerra. Eu tenho que parar de guerrear. Eu tenho que ser mais submisso. Eu tenho que ser mais misericordioso, benigno. Eu sou separado para essas coisas. Então veja bem que a santificação, bem disse os pastores, que é um assunto que não... Isso é pouco tempo, por um mês ou dois, falar disso. Mas é um pacote que tem muita coisa dentro e um exercício que cada vez que você exercita, mais forte, mais separado, mais santificado você fica. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe.